Oi amigos, tudo bom? Bom, se você é daqui pela primeira vez, não se esquece, deixa seu like, se inscreve aqui no canal e vem fazer parte aí da família Imparcialmente Santista, que eu vou adorar tê-lo aqui conosco para fazer parte desses quase 30 mil inscritos aqui no Imparcialmente Santista. Então lembra, se você não é inscrito, deixa aqui, se esse botãozinho aqui embaixo está vermelho, é só você apertar inscrever-se e tudo na sua vida vai se resolver. Bom, vamos lá. O Santos mais à noitinha, exatamente 8h30 da noite, vai jogar contra o Atlético Goianiense lá na Vila Belmiro e o Santos aí defende uma invencibilidade de 12 jogos. Alguns empates, alguns jogos mais ou menos, mas é uma marca interessante que o Santos está nesse momento. Para a gente poder fazer uma comparação. Nesse momento, o Santos está com 24 pontos em 6º lugar do campeonato e o Atlético Goianiense está em 12º colocado com 18 pontos. Há uma diferença boa, porém, como a gente bem se recorda, o Atlético Goianiense está dando bastante trabalho para vários times, né? É o time que fez 3-0 no Flamengo logo no começo, é um time que deu trabalho para Corinthians, fez um empate bem mais ou menos, é um time que realmente, quando está enfrentando os grandes, não está se escondendo, está jogando para frente. Porém, para esse jogo, a gente tem uma pequena grande mudança aí no Atlético Goianiense. Mancini saiu do Atlético Goianiense e está agora fazendo o seu trabalho lá no Corinthians. Então, para o jogo de hoje, o Atlético Goianiense vai ser comandado pelo seu auxiliar técnico. O que a gente pode esperar uma diferença ou outra, mas eu acredito que o auxiliar técnico, visto que o Atlético Goianiense está fazendo bons jogos, talvez nem sempre tenha bons resultados, mas está fazendo bons jogos, deve manter o time. A única mudança aí dessas últimas semanas foi o volante do Atlético Goianiense que foi transferido para a Arábia Saudita, o volante Edson. Tirando isso, Edson, certinho, volante Edson que foi transferido aí para a Arábia Saudita. Tirando isso, eu acredito que o Atlético Goianiense vem aí com um futebol muito parecido do que está apresentando. É um time ofensivo, é um time chato de se jogar. Porém, o retrospecto na Vila é positivo. Nesse momento, a gente tem Santos e Atlético Goianiense já se enfrentaram 12 vezes com 6 vitórias do Santos, 3 empates e 3 derrotas. Né? O Santos nunca perdeu para o Atlético Goianiense na Vila Belmiro. Aí é muito difícil essas coisas de santista, né? Porque sempre que nunca perdeu, 12 jogos sem perder, e a gente sempre acaba fazendo essas pequenas falas aí que acabam azarando o Santos, mas de fato, hoje o time do Santos tem total competência para sair com a vitória. A gente tem aí uma lembrança do último jogo lá em 2019, foi 3-0 pro Santos na Vila Belmiro, 2 gols de Carlos Sanches e um gol do nosso saudoso aí, Rodrigo, que acabou de jogar na seleção semana passada e está no Real Madrid. O Santos tem alguns problemas, né? Apesar do Santos vir com vitórias, a gente já sabia, é um elenco reduzido, o Santos está no Campeonato Brasileiro, o Santos está na Libertadores, vai jogar lá pro dia 20 e pouco contra o Defensa e no dia 28 já volta a Copa do Brasil, né? Voltam os times e entre os times da Libertadores, que é exatamente o Santos, que vai jogar contra o Ceará num horário bem complicado aí, numa quarta-feira às 4 da tarde. Então isso vai acontecer tudo nesse mês. Essa maratona de jogos dá pra ver nítido a cara dos jogadores, o cansaço dos jogadores. Na última partida contra o Grêmio, claramente o Santos entrou com um time e saiu com outro em termos de cansaço. Então a gente espera muito que o técnico Cuca faça mais alterações, porque a partir do momento que se tem 5 alterações, eu acho que a gente pode utilizá-las mais. Mesmo que haja uma queda de rendimento, eu acho que o Santos ele precisa fazer as alterações por questão de lesão. Nesse momento, por exemplo, a gente tem 3 possíveis desfalques muito complicados, porque o Cuca, ele queria, por exemplo, dar um descanso pro Pituca. Porém, a gente tem o Jobson suspenso, e aí você tem o Alisson, que se recupera, vou ler certinho, de uma periosite por sobrecarga na perna esquerda. Você tem o Marinho com desconforto muscular também na coxa esquerda e você tem o Veríssimo com dores na perna direita. Nenhum desses 3 jogadores treinaram ontem, terça-feira. Então eles ainda são possíveis desfalques para o time do Santos. E além disso, a gente tem o Soteldo, que está na seleção venezuelana, o Carlos Sanches, né, com a lesão gravíssima dele, o Raniel em recuperação após a sua cirurgia, e a gente tem o Vladimir, né, que acho que é o Vladimir, tanto o Vladimir como o Renier, são alguns desfalques que a gente já está acostumado, principalmente porque o João Paulo vem fazendo muito bem essa posição, e o Renier, infelizmente, está afastado desde março, né, com uma lesão gravíssima. Nesse momento, o Robinho não vai jogar hoje, porque o Robinho ainda precisa da aprovação do Conselho Deliberativo.
como existe muitas questões com a mudança de presidente, todas as grandes decisões feitas 3 meses antes do presidente de fato ir embora, né, que seria o José Carlos Pérez, nesse momento é o Orlando Rolo, todas as grandes decisões precisam também ser acertadas, acordadas com o Conselho Deliberativo. A ideia é que o Robinho possa estrear no final de semana, mentira, no jogo contra o Fluminense, não no final de semana agora, é só lá no jogo contra o Fluminense, que é lá no dia 25. Então aí, para as pessoas que estão animadas com a volta do Robinho, tudo tá certo, está caminhando aí para que ele volte logo a estrear, mas não vai acontecer, pelo menos nessa próxima semana. A ideia da escalação do Santos hoje é com João Paulo, Pará, Lucas Veríssimo ou Luiz Felipe. O Luiz Felipe, ele só teve câimbras no último jogo, ele não saiu com nenhum tipo de lesão. Então aí a gente possivelmente vai ver o Lucas ou o Luiz Felipe, Lua Pérez, Felipe Jonathan, Alisson, ou possivelmente aí ele entrando com o Lucas Lourenço, não, obviamente não como volante, mas com uma outra formação. Diego Pituca e Jean Mota. O Jean Mota até que vai ter uma das suas maiores sequências aí, desde que ele voltou, principalmente com o Gesualdo e agora com o técnico Cuca, né? O Jean Mota sendo bastante utilizado pelo técnico Cuca. Marinho ou Lucas Braga, Caio Jorge e Arthur Gomes. Então essa formação, basicamente, eu acho que ele vai utilizar... Eu não vejo muito como o Cuca consegue utilizar no meio de campo com o Jean Mota e também com o Lucas Lourenço, caso o Alisson não jogue. Acho difícil essa formação porque o Santos acaba ficando... Ou ele vai colocar, sei lá, o Jean Mota como volante, o que nunca foi utilizado. Acho difícil, mas imagino que o ataque seja isso, né? Ele vai jogar com o Lucas Braga de um lado, com o Arthur Gomes do outro lado e com o Caio Jorge na frente. Isso, claro, se os 3 desfalques que eu mencionei, Alisson, Lucas Veríssimo e Marinho, sejam confirmados. Eu acho importante, caso o Marinho, por exemplo, ainda sinta dores, que ele possivelmente descanse nesse jogo. O jogo do final de semana é contra o Coritiba. O Santos tem uma sequência de jogos um pouco mais acessíveis agora. Daria para descansar o Marinho e ter o Marinho, por exemplo, 100% quando voltar. Trocar o retorno, porque você tem jogos mais difíceis. Começa aí pelo Fluminense, que é um dos últimos jogos do primeiro turno, mas a gente bem sabe que começa o turno e a gente lembra, né? Flamengo, Palmeiras, Internacional, é uma porrada de jogos difíceis que o Santos vai ter em novembro. Então, talvez se o Marinho efetivamente está com dores, que ele possa descansar nesse jogo. O Atlético Goianiense é um time complicado, é um time que joga bem, é um time organizado, mas é um time que é possível sim do Santos vencer na Vila Belmiro, lembrando o retrospecto, lembrando a força aí, que a gente tem que relembrar a força da Vila Belmiro, que estejamos aí embalados pelo último jogo do Grêmio e que a gente possa sair com resultado positivo hoje às 8h30 da noite. É isso. Esse é o nosso pré-jogo. Eu vou chutar aqui um placar de 2-0, espero que eu acerte, ou não, né? Espero que seja 3 ou 4-0, mas espero que o Santos saia hoje com a vitória. Deixa aqui o seu resultado, o que você acha, seu palpite para a partida, e mais tarde aí, depois aí, umas 11 horas da noite, a gente posta o pós-jogo. Fiquem ligados aqui no canal, amanhã tem uma entrevista muito interessante, fica ligado de manhã aqui no canal, para você, torcedor, sócio torcedor que pode votar, ou para você mesmo torcedor que quer saber mais sobre os presidentes, sobre os pré-candidatos à presidência, fica ligado no canal, amanhã de manhã tem uma entrevista muito esclarecedora que eu acho que vai ajudar muita gente aí na sua escolha de voto, tá bom? Fica ligados, deixa seu like, se inscreve no canal, tchau!